A gente começa o programa de hoje como uma forma de discutir você que nos acompanha. O livro que da autora que vai participar com a gente hoje, a Raica Bueno, ele tem um tema que acho que desperta muito essa possibilidade da gente falar, que é rompendo o casulo, amor próprio. Como que você se coloca nesse tabuleiro atual em relação a você, em relação às pessoas que você gosta, em relação às pessoas que você não gosta, que faz parte. Como que as pessoas hoje, a gente tem mania de colocar todos os problemas, debitar na conta da pandemia, né? Ah, se eu estou infeliz é por causa da pandemia, se eu estou feliz é porque a pandemia mudou minha vida. Mas será que você não está encontrando um casulo e está lá dentro, está rompendo? Bem, quem vai falar sobre isso? Raica Bueno, prazer recebê-la aqui. A Raica, olha, é um currículo fantástico, né? Psicóloga, mestre em administração com ênfase em desenvolvimento das pessoas, é coach, consultora organizacional, palestrante, mãe, uma série de coisas, e tem feito um trabalho muito bacana, que eu imagino, Raica, que deva ser assim, extremamente gratificante em todo esse espectro de atuação que você tem, da psicologia, que é tá conversando, tá ouvindo e ajudando, na palestra, é uma coisa mais em grupo, né? Uhum. De trabalhar com pessoas. Boa tarde, um prazer te receber aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar do livro, está aqui. Mas eu queria saber um pouco desse momento que a gente vive hoje e de rompendo os casulos. Eu imagino que muita gente queira romper, mas não dá conta. Então, boa tarde você, boa tarde a você que está me assistindo. A gente vai estar tendo um bate-papo aqui bem interessante, a gente vai estar falando sobre toda essa trajetória. E vamos fazer então um link entre antes e depois de pandemia, né? Quando o Evandro coloca, né, parece que hoje tudo tem uma relação com a pandemia. A pandemia realmente é como se a gente fosse falar de um corte epistemológico na nossa vida. O que isso significa? É quando existe alguma coisa muito séria que acontece e nos marca. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para isso não virar uma muleta. Sim. Porque, na realidade, se a gente for observar, a grande sacada da pandemia, o grande aprendizado a qualquer momento, tudo pode mudar. E aí? Se hoje for o seu último dia, a sua vida terá valido a pena? Eu acho que essa é a grande sacada da pandemia. Sabemos que nós tivemos muitos lutos, muitas perdas, muitas dores. Ainda teremos ao longo, né, de toda a nossa trajetória. Por Covid, por outras coisas. Exatamente. O que eu acredito é que se hoje nós estamos aqui, somos sobreviventes. E o que faremos para honrar essa vida? Então, quando a gente fala sobre romper o casulo, a gente estava aqui conversando, né, rindo, eu e o Evandro, nos bastidores, e na realidade todos nós, sem exceção, nascemos como uma lagarta. E o que é a lagarta? Aquele bicho gosmento que se arrasta, né? Só que dentro da lagarta, ou seja, dentro de cada um de nós, existe uma essência muito poderosa, que é a essência de algo que conquista, algo que voa. E aí eu preciso tomar uma decisão. Eu vou passar o resto da vida como uma lagarta gosmenta que se arrasta, ou seja, eu vou passar o resto da minha vida como aquela que reclama, que está o tempo todo colocando a culpa no mundo, na política, no marido, na esposa, ou eu vou entender que sou autorresponsável. Não quero mais me rastejar, não quero mais, né, ficar ali. E no momento que eu tomo essa decisão, eu preciso me enclausurar, não no sentido de não ter mais uma vida social, não no sentido de não ouvir as pessoas, mas eu entro num casulo de autoconhecimento. Afinal, quem eu sou? O que eu gosto? O que eu desejo e aonde eu quero chegar? Quando eu entro nesse universo de autoconhecimento, eu busco essas reflexões não para ficar passiva, mas para poder agir. E aí romper o casulo dói, porque eu preciso de força para acreditar que eu tenho que ser mais do que uma lagarta. Não é fácil. Não é fácil e ninguém vai fazer isso por você.
Eu ouço todos os dias no consultório, né? Eu tenho as minhas mídias sociais, que eu estou sempre compartilhando conteúdo, todos os dias chega direct, sempre colocando, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mãe, do meu pai. Não, eu sinto te decepcionar. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Ou seja, eu vou ficar chorando, reclamando, ou eu vou usar dessa adversidade como uma grande alavanca. E aí, eu abro o meu casulo e vou voar. Só que durante o nosso voo, não vai só acontecer coisas bonitas. Às vezes eu vou trombar, às vezes eu vou cair, né? Pode estar chovendo, pode estar chovendo, eu vou ter que me esconder. Então, assim, esse é o cenário, né? Hoje, pós-pandemia, ou ainda durante, né? Porque nós estamos tendo outro surto aí. O que você vai fazer da sua vida? Com essa vida que sobrou para nós, porque muitos não tiveram essa mesma chance que nós estamos tendo. Sim, né? Nós estamos no lucro. Né? Somos sobreviventes. É uma honra estar aqui. O que eu vou fazer por mim? O que eu vou fazer pelo outro? Raika, e como viver essa situação? Eu tenho algumas preocupações, sempre gosto de tratar desse assunto aqui no programa. A gente está vivendo um mundo muito doido. É tudo para ontem, é tudo imediato. Eu quero ficar famoso no TikTok daqui a 2 dias, eu criei o canal hoje, amanhã já quero ter 50 mil curtidas. Nós vivemos um mundo do imediatismo, né? E um mundo artificial. Então, que é o que a gente chama de sociedade líquida, né? A pessoa, eu imagino, você poderia falar disso pra gente. Tem gente que vive dentro de um casulo e faz de conta que não está na rede social. Lá fora, você olha, lá fora eu tenho um monte de curtidas nas minhas fotos, mas aqui dentro eu estou amarrado, escondidinho, né? Tem isso? Eu acredito que sim, são pessoas que constroem personagens, né? E aí cria uma personagem midiática e aí ela não é congruente com aquilo que ela apresenta. E isso é muito perigoso, porque quando a gente não é verdadeiro, a gente acaba construindo algo que no final das contas vai me deixar muito triste. Porque você começa a ter uma crise quase que de identidade, né? Isso aqui é o que eu mostro. Agora, comigo mesma, eu não me amo o suficiente, eu não acredito em mim o suficiente, e aí começa a ter um choque de realidade. E como resolver isso, né? Eu acho que a gente não tem como a gente abrir mão das mídias, não tem como a gente abrir mão das redes sociais, mas a gente tem que viver com veracidade. Ou seja, quanto mais eu estiver conectada com a minha essência, então eu vou rir, eu vou chorar, eu não posso querer mostrar uma vida que não é de verdade. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade da atualidade é as pessoas acreditarem que no mundo virtual tudo é 100% positivo. Uma coisa é você ter uma atitude positiva diante da adversidade. Outra coisa é você se enganar de que só é uma vida bacana se ela for perfeita. E a perfeição não existe. Existe a excelência. Qual que é a diferença da perfeição e da excelência? Quando eu busco ser perfeito, provavelmente eu não vou caminhar. Porque eu vou estar sempre me questionando, eu vou estar sempre falando mal de mim, estou sempre acreditando que eu possa ser melhor antes de tomar uma atitude. Agora, excelente hoje, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Mas o meu compromisso é que amanhã eu seja melhor. Então, quando eu entro numa espiral de excelência, eu consigo estar sempre cada dia melhor. Agora, se eu fico o tempo todo buscando ser perfeito, e por isso as pessoas, às vezes, elas ficam nesse casulo de mostro uma imagem, mas não sou isso, é muito frustrante. Porque eu rio, eu choro, eu fracasso. Tem uma frase que eu adoro. Os erros nada mais são do que os ensaios do sucesso. E aí, nessa velocidade, quando as pessoas elas não querem pagar o preço do processo, elas não querem entender que o erro faz parte, elas começam a travar. Eu tenho vários projetos que chamam Destrave, eu tenho um curso online que chama Destrave Sua Autoestima, é exatamente sobre isso, de você entender que está tudo bem falhar, desde que eu não desista. Para isso, eu imagino que o amor próprio seja fundamental. Nossa, é tudo, né? E as pessoas misturam muito, né? Elas projetam no outro, nos relacionamentos, nos seus parceiros, aquilo que na realidade é responsabilidade dela. Não tem como você amar
o outro, mesmo que hoje você esteja apaixonado ou apaixonada, não tem como você amar de verdade se você não aprendeu a se amar. E aí, né, eu escuto isso direto. Como é que eu aprendo a me amar? Gente, com rotina de autocuidado, com trabalho de autoconhecimento. No momento que você se prioriza, isso não é ser egoísta. Mas eu só vou conseguir amar meus filhos, amar o meu parceiro, amar a minha parceira, amar a minha família, se eu sei o que é me amar. É uma enganação você acreditar que, não, meus filhos vêm em primeiro plano. Se você colocar qualquer pessoa na frente de você, você não vai amar de verdade, porque vai faltar energia. Eu só consigo cuidar do outro se eu sei me cuidar. Então a gente precisa virar essa ampulheta, virar esse jogo mesmo. Ah, como é que eu vou ter um relacionamento maravilhoso? Como é que eu faço o outro se apaixonar por mim? Nunca. A gente não consegue fazer ninguém me amar se eu não me amo. Então no momento que eu desenvolvo uma rotina de amor próprio, de autocuidado, desenvolvo a minha autoestima, eu não vou me tornar uma pessoa arrogante, pelo contrário. Eu vou me tornar uma pessoa extremamente disponível, porque eu vou conseguir compreender a falha do outro. A gente se decepciona nas nossas relações porque a gente acredita que o outro tem que fazer por mim aquilo que é minha responsabilidade. E as pessoas não são idênticas, pelo contrário. A complementaridade, a parceria vem exatamente de você poder conseguir respeitar a diferença. Aí a gente consegue uma relação bem saudável. As pessoas conseguem isso sozinhas? Tem gente que sim, tem gente que não. Sozinho em que sentido? É possível hoje, eu, sem um processo terapêutico, sem um treinamento, sem leituras, eu conseguir ter uma conexão comigo mesma? É desafiador, né? Porque é muito mais fácil você aprender a pedir ajuda. Mas é possível, principalmente hoje, como a gente tem acesso a muita coisa, né? A muito conhecimento. Hoje a internet, ela oferece muita coisa para que a gente consiga sozinho. É possível, mas indiretamente, se você já está recorrendo à internet, recorrendo a uma leitura, a um vídeo, você já tem apoio, né? Eu estou perguntando isso porque eu estou me imaginando você colocando no lugar de alguém que está passando por tudo isso que você falou e fala assim, é isso, mas como que eu faço? O que eu faço para buscar essa pessoa? Eu acredito, sem dúvida alguma, que para desenvolver amor próprio, o caminho mais rápido é o autoconhecimento. E não é ser piegas, viu, gente? Não é discurso vazio, é fato. Como que eu vou aprender a me amar se eu não sei quem eu sou? E aí, como que eu me conecto com a minha essência? Gente, muito simples. É só você lembrar daquela menininha que você foi, daquele garotinho que você foi. Porque quando a gente é criança, existe uma chama dentro da gente, uma vontade. É muito verdadeiro, né? Muito, uma chama fantástica. E aí você sonha. No momento que você se colocar diante dessa criança que um dia você foi, que ela era uma sonhadora, você começa a se conhecer. Só que aí vem a sociedade, vem as primeiras decepções, vem as frustrações, e a gente começa a nos distanciar de quem a gente foi. E é aí que a gente se perde de nós mesmos. Então, o primeiro caminho é autoconhecimento. E aí, como você vai adquirir isso? Pode ser no processo terapêutico, pode ser em treinamentos, pode ser em leituras, né? Eu queria falar justamente pode ser sobre leituras. Isso. Uma opção, vamos colocar aqui como um primeiro passo para quem está nos assistindo e está em alguma dúvida, é justamente Rompendo o Casulo, que a Raika publicou, Transforme a Si Mesmo. Como é que surgiu? Como foi o processo desse livro? É muito interessante. O Rompendo o Casulo, ele está pronto há anos. Eu tenho 25 anos de carreira. Pode fazer as contas da minha idade, viu, gente? Não tem problema. Eu tenho 47 anos. Desses 47, tem 30 anos que eu estudo sobre a mente humana, sobre as emoções, sobre os relacionamentos, autoestima, amor próprio. Então, eu passei a minha vida praticamente dedicado a isso. E aí, eu queria poder oferecer alguma coisa simples, rápida, com ferramentas, né, bem eficazes. Só que aí, a gente não vai tendo tempo, né? Isso estava praticamente pronto ao longo da minha jornada profissional. Quando veio a pandemia, a gente teve a oportunidade de ficar um tempo, né? Apesar de eu ter continuado a atender, mas assim, eu tinha assinado um contrato para palestrar em 255 cidades naquele ano. Então, eu estava com a minha agenda toda tomada para as palestras
E ao invés de eu ficar chorando a frustração de um projeto que não pôde ser concluído, eu falei assim, agora é o momento de eu tirar as minhas ideias, né, da minha mente e publicar o meu livro. E aí eu peguei, utilizei esse tempo, criei esse livro que é rápido, viu? Até quem não gosta de ler, viu, gente? Vou pedir ao Diogo para mostrar que, inclusive, é um livro, é um material que ele vem com espaços, né? Para produzir. Não é só a leitura, Não. ele vem com espaços para a pessoa interagir, digamos assim, com o livro. Olha só, aqui você vai conferir aqui, está mostrando lugar para você escrever, as questões que você acabou de ler, e preencher realmente... Quase todo capítulo tem um exercício neurocientífico. Ao final de cada capítulo, né, tem aqui os locais, então, que a pessoa vai, digamos, interagir com o livro. É interagir e fazer isso que a gente estava falando, né, de se conectar consigo mesmo. Quais são as minhas crenças, quais são as minhas crenças limitantes, mas se está me limitando, eu tenho que criar uma neutralizadora. Então, eu vou mostrar e vou criar uma crença possibilitadora, então tenho espaço para isso. Como é que eu desenvolvo amor próprio? Como é que eu trabalho meu relacionamento? Então, para cada capítulo, e são capítulos curtos. Por quê? Não adianta eu querer ir contra o que a gente está vivendo. O que as pessoas querem? Eficácia com velocidade. Então, eu tentei pegar esses meus 30 anos de conhecimento que são elaborados, bem complexos, e transformar numa linguagem muito simples, para que as pessoas possam se transformar. Então, o Rompendo o Casulo foi o presente que a pandemia me deu e que eu queria compartilhar com todas as pessoas. O livro é fácil encontrá-lo? Muito! Está aí nas livrarias? Quem me segue, né, é @RaicaBueno no Instagram, então lá tem um link na minha bio, você consegue adquirir o livro ou os meus cursos, mas tem na Boutique do Livro também, que está aqui. Abraço, né, para o Daniel. Exatamente. Daniel virou uma referência. Tudo que a gente faz aqui em Divinópolis, a gente faz. Onde que tem? Daniel. Na Boutique do Livro tem. Na Boutique do Livro vende o ingresso. Exatamente. O Daniel, ele foi um parceirão nesse projeto. O Daniel estudou comigo, eu sou muito grata. E ele me incentivou muito. Então tem livros lá na Boutique do Livro. E quem quiser também, é só entrar, @RaicaBueno, tem o link na bio. Você vai ver aqui o Raica com K. Isso, Raica com K. Então vamos escrever Raica com C e não vão... Então, para agilizar, facilitar essa vida corrida, você já escreve Raica com K e vai encontrar. Imagina que suas redes sociais, seu Instagram, sejam recheados... De conteúdo. De conteúdo. Muito. Isso que a gente está falando aqui, lá a pessoa vai se esbaldar. Nem todas as pessoas têm condições de estar dentro de um processo terapêutico. E isso era algo que me incomodava, porque eu sabia que eu poderia oferecer muito para essas pessoas que talvez não tivessem condições de estar fazendo um processo comigo. Era uma coisa que eu queria. Então, as minhas mídias hoje, gente, é diariamente, tá? Diariamente eu coloco conteúdo. Então, tem vídeos, tem textos, tem dicas de todo esse universo que a gente está colocando aqui, né? Exatamente para que eu possa compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo desses 30 anos. E aqui eu vou falar, eu acho isso muito bacana, porque acho que faz parte da própria essência da Raica, que é alguém que batalhou muito, né, de uma origem simples, né, de muita luta, de alcançar essa condição de palestrante, de mestrado, de todas essas possibilidades que ela abraçou tão bem e de forma tão competente. Isso é resultado de uma história à base de muita luta. Muito, muito. Né? Então, acho que é muito, quando você fala assim, olha, eu quero disponibilizar para mais pessoas que às vezes não têm acesso. Sim. Acho que é muito, tá ligado a isso, né? Eu sou muito grata à minha história. A gente estava conversando aqui, eu decidi ser psicóloga aos 9 anos de idade. Minha mãe era manicure, ela estava atendendo uma cliente, a cliente falou que estava namorando um psicólogo. Gente, eu achei essa palavra linda demais. E ali eu decidi ser psicóloga e eu descobri no meu curso que era a forma, para mim, viu, gente, que eu sei que existem outras, era a forma mais linda de transformar vidas. E essa é a minha missão, transformar vidas através do conhecimento. E eu luto diariamente. Não foi fácil, eu não tinha condição financeira, eu só estudei porque eu tinha antigamente, hoje é FIES, né, gente? Eu sou da época do crédito educativo. Eu só estudei por isso.
Não foi fácil. Eu não conto isso para me vitimizar, pelo contrário, eu tenho um orgulho muito grande da minha origem. Mas eu gosto de contar porque às vezes a pessoa vê como a gente está hoje e não sabe como foi o processo. Sim. Então foi um processo assim de muita luta. Eu não tinha condição de ter material. Eu só estudava com material emprestado às minhas colegas, mas ali eu adquiri minha segunda carreira. Eu chegava para minhas colegas que tinham material e falava assim, você me empresta? Porque se você me emprestar, eu vou estudar, vou preparar um resumo, te dou aula para você fazer prova. E aí eu virei professora universitária. É explicado. Virei professora universitária. E isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a adversidade pode te paralisar. Eu fiz o contrário, e eu sei que você pode fazer o contrário também. Usa a sua adversidade para transformar numa alavanca. Eu não tinha o material, mas eu poderia ter desistido. E nunca eu queria desistir. Então, eu usei da minha limitação financeira, mas tinha gente que tinha. E eu tive a humildade de pedir, e é uma coisa que eu sou, muito humilde. Vou te pedir ajuda, vou te agradecer a ajuda, porque nós não vivemos sozinhos. Hoje está aqui o Evandro, a gente se conhece há anos, né? Muitos anos. E a gente está aqui trocando, né? Ele me dando a oportunidade de compartilhar com você o meu conhecimento. E eu dando para ele a oportunidade da gente estar levando isso para quem te assiste também. Eu acho que esse é o cenário, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Então, se a psicologia me deu essa oportunidade de viver a minha missão de vida. Ah, que bacana. Nosso tempo está acabando já. A gente ficaria aqui o resto do dia falando e dando dicas e conversando a esse respeito. Mas eu acho que é bacana, muita gente talvez tenha tido a oportunidade de te conhecer, Sim. De ter esse primeiro contato, e que essas pessoas, tenho certeza que muita gente vai querer buscar mais. Com certeza. E pode contar comigo, né? E aí pode encontrá-la nas redes sociais, para quem quer saber mais, quem quer saber um pouco mais sobre o livro. Raica Bueno. Todos os dias, como eu disse, eu compartilho conteúdo, né, no meu Instagram, @RaicaBueno. Ali você vai encontrar conteúdo sobre autoestima, sobre relacionamento, amor próprio, sobre carreira, né? Nós que somos mulheres, principalmente, como conciliar tudo isso, né? 1000 coisas ao mesmo tempo, sem perder o brilho no olhar, porque a gente vem nessa vida para voar alto, mas com leveza. Muito bem. E conciliar tudo isso, a Raica sabe fazer. Mãe de 3 filhos. E com uma série de coisas para fazer na vida. A gente fala de gestão do tempo, né? Tem que falar, com tudo isso tem que falar. Tem que ter gestão do tempo. Muito obrigado, tá? E você volta aqui depois para continuar esse bate-papo com a gente. Com certeza. Para mim é um prazer. Sempre que convidar, vou estar aqui. Tá bom.